Fala, LinkedIn, tudo bem com vocês? A proposta de hoje é a gente parar de fazer merda, nós já sabe, né? Para fazer merda. O que é merda? Como vocês podem ver aqui, merda, ele vem do conhecimento de banco de dados. Então, o MER é o modelo de entidade de relacionamento, que ele possui uma visualização em diagrama, né, que é o DER, onde se realiza todo o desenho do banco de dados. E por que a gente está falando de banco de dados? Sendo que eu sou um mero usuário de Excel. Bom, meu amigo, o que eu posso te falar é: vamos usar MER dentro do Excel e escapar dos PROC-V, soma-C infinito de erros e afins, certo? E como a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que fazer o nosso DER. Se vocês olharem, só para ter uma ideia, DER é isso daqui, ó, onde cada quadradinho é uma entidade. O que é uma entidade? Pense numa pessoa. Pessoa é uma entidade. E ela tem alguns atributos. Atributos são bolinhas. Que atributos uma pessoa tem? Ela tem um nome, ela tem um CPF, ela tem um pai, uma mãe, ela tem altura, peso e etc. E cada entidade precisa ter um atributo que seja único, né? Que consiga diferenciar cada linha, cada elemento dentro dessa entidade. Então, em pessoas, nós podemos utilizar o CPF, por exemplo, né? Bom, e nós temos esses losangos aqui que representam as conexões. Então, as conexões entre as entidades e etc. Então, estabelecendo esse desenho ajuda a pensar em como configurar o banco de dados. Pensando num dia a dia de alguém que mexe com finanças, aqui tem um modelinho MERDER para gente. Olha só, de entidades nós temos calendário. Tem dia da semana, data e etc. Vários atributos que um calendário pode ter. Nós temos planos de conta, número de conta, nome, agrupamento de conta e etc. Mesma coisa com o centro de custo, unidade de negócio. E todos eles se relacionam com o relatório de transações. Por quê? O relatório de transações tem o quê? Descrição, valor, a data, a conta, o centro de custo e etc. Tem unidade de negócio também, mas enfim, só deixei aqui desenhado o suficiente para a gente entender o que está acontecendo, né? E o relacionamento, ele é definido com um ON, ou seja, essa relação aqui do plano de conta tem um plano de contas daqui, dessa entidade, pode se relacionar com N números de contas do meu relatório de transações, né? Porque eu posso ter essa conta sendo repetida e etc. E o Power Pivot dentro do Excel, que é justamente onde nós vamos criar esse modelinho DER, ele precisa ter um relacionamento de 1 para N. Existem outros relacionamentos, tipo de N para N, ou 1 para 1, mas no Power Pivot o máximo é 1 para N, certo? O que é Power Pivot? Power Pivot é um suplemento do Excel. Eu já falei anteriormente, mas olha, desde 2013 ele está ativo. Basta ir em suplementos com, ir e habilitar ele, certo? Então, aqui é o meu Excel. O que eu tenho? Eu tenho as minhas entidades em formato de abas do Excel. E cada aba tem a sua coluna, que são os seus atributos, né? Então, tudo aquilo que eu desenhei, transformei aqui no mundo real, adicionei as minhas abas. E eu preciso o quê? Carregar essa informação para o meu modelo de dados. Eu preparei um aqui, que é a transação de julho. O que eu faço para carregar para o meu modelo de dados? Tabela intervalo, isso eu vou chamar o Power Query. Nessa tabela intervalo, vou dar um nomezinho aqui. Transações de junho. Ok. Eu coloco fechar e carregar para, hein? Tem que ser para, não esquece disso. Se não, carrega como consulta e aí você tem que fazer outros rolês. Apenas conexão e adicionar ao modelo de dados, certo? Belezinha. Adicionado. Aí o que eu faço? Venho pro lindo Power Pivot,
Você pode abrir nesse ícone daqui ou na aba dele, né? Eu vou na exibição de diagrama. Ó, diagrama de relacionamento. E aqui eu posso criar o quê? Meus relacionamentos. Então veja só como isso é parecido com o meu desenho. Eu tenho as minhas entidades se relacionando com as minhas transações. Ah, mas e a entidade calendário que você falou? Calendário está aqui. É que o Power Pivot, ele permite você criar uma tabela de data, só assim, ó, novo, e ele já cria. Então, aí não precisa configurar o calendário, só pega, né? E eu costurei as relações as relações que eu tinha estabelecido, né? E eu vou te mostrar como fazer isso, por exemplo, com as transações de junho. Eu vou falar o seguinte, que essa data, ela está relacionada a essa data do calendário. O número da unidade, ela está relacionado ao número da unidade da minha entidade unidades, né? Minha unidade de negócio. Eu tenho a minha chave. A minha chave é o que? É conta e sub, porque ela precisa ser única, né? Então, essa minha chave, ela está ligada com a chave do plano de contas, que também é número de conta mais sub. E eu tenho centro de custo, que eu vou conectar ao meu número de centro de custo. Certo? Então, o que eu faço agora? Basicamente, chama numa tabelinha, aquela tabelinha tunada, eu já deixei outro vídeo mostrando. Mas vamos lá. Minimizo isso. E eu tenho a minha tabela. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir os campos e eu te mostrar como essa lógica acontece. Olha, todas essas tabelas, né, vêm do Power Pivot e temos as nossas entidades, né, o centro de custo, calendário, plano de contas. Então, o que é o ideal? Em vez de buscar a data da transação lá no relatório de transação de julho, de agosto, de julho, por exemplo, né, porque ele tem aqui data e tudo mais. Mas o que eu faço? Vou trazer os atributos direto das entidades, né? Porque aí eu consigo de fato relacionar. Então, eu começo aqui com o nome da conta, né? Então eu venho um plano de conta e eu puxo o nome da conta e coloco aqui. A mesma coisa eu quero conta e centro de custo. Eu venho no meu centro de custo, pego o nome e arrasto aqui. Aí volta e eu quero filtrar por data também. Aí o que eu faço? Vou na minha entidade do calendário e busco a data e arrasto aqui pro filtro. E os valores? Quais são de fato os valores, né? Aí sim eu pego das transações. Então vamos lá, eu acabei de adicionar a transação de julho, né? Então vamos na nossa entidade de transações de junho, desculpa. Aí o que eu faço? Eu pego a tabela quantia. Por conta de todo esse desenho de relações, mesmo pegando itens de tabelas diferentes e tudo mais, conseguimos aqui ter uma visão única através da tabela dinâmica. Então, é louco pensar isso, né? Você tem uma conta que está de uma tabela, síndicos de outra, e etc., sem fazer PROC-V nem nada, por quê? Quem está comandando o motor por baixo desse carro potente é o Power Pivot e as relações. Então, no dia a dia, por a gente não ter esse pensamento de relações, por a gente fazer muito soma-C e etc., PROC-Vs, nós normalmente temos bancos de dados anormais, ou seja, com informações e lugares que não deveriam estar, com informações repetidas,
E uma vez que a gente pensa nessa estrutura de entidades, que a gente deixa uma relação de 1 para N, olha só que coisa bacana a gente consegue fazer no Excel. Então imagina você ter um relatório bem pesado, né, que você só consegue tirar ele na visão de um mês, por exemplo, né, porque ele é muito pesado. Basicamente criando uma aba para cada relatório e conectando via Power Pivot, você já consegue pegar uma planilha, uma tabela dinâmica, conversando com todos os dados dessas tabelas, desses relatórios. E é isso que o modelo MERDE pode ajudar quando a gente pensa em Power Pivot. Espero que tenha sido útil. Valeu!